Jesus sabe o que você está aí no teu cantinho, sentado, literalmente, no banco, ou em casa, né? Depois vai ser transmitido. Jesus sabe exatamente o que você está sentindo. Qual é a tua dor? Qual é o teu peso? E ele não mudou. Que Jesus também ia para o culto? Sim, Jesus também ia no culto. Na época dele não era no domingo de manhã, isso acabou vindo depois, posteriormente, mas era no sábado. Sábado, normalmente, um judeu ele vai para a igreja, né? E Jesus foi para a sinagoga. E dentro do momento de culto, existia isso que a Ana fez. Alguém da comunidade simplesmente vinha, pegava a Bíblia e explicava para as pessoas. Então, isso é muito cristão, tá? Na verdade, judeu. Jesus era judeu, né? E dentro desse momento, acontece o que nós vamos ouvir, então, desses versículos. Eu não vou contar muito mais, mas deu para imaginar a cena, né? Jesus na igreja, ele estava explicando um texto, e eis que acontece o que vem então nos versículos. Lucas, capítulo 13, versículo 10 até o 17. E assim diz: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias para serdes curados, e não no sábado. Jesus então disse: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber, né, beber água? Por que motivo não se deveria livrar deste castigo em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Conhecido esse texto, né? A gente já ouviu várias vezes. E de vez em quando eu lembro dele. Principalmente quando a gente não tem mais nem força diante do que o mundo coloca sobre nós. Né? Hoje a gente tem a família Michel, né, que perdeu o seu Ademar. A gente não sabe nem como começar a viver, a voltar a caminhar. Nós passamos por situações dessas, que parece que o peso sobre as nossas costas são tão grande, que a gente não consegue nem imaginar, pensar como começar a dar o primeiro passo. Não é verdade? Quem já passou por isso? Todos nós. E aí não é diferente. Né, vai dizer que ela tinha um demônio, né? Na época não era, como a gente vê hoje na televisão, era algo que não vinha de Deus. Essa enfermidade, resumindo, era algo que não vinha de Deus. E muitas vezes a gente percebe que é o mundo que coloca sobre a nossa vida alguns pesos, né? E o que aconteceu com ela, literalmente, ela foi se encurvando. Vocês sabem qual é o processo de uma pessoa que vai se encurvando diante de uma enfermidade? Quem tem dor nas costas aí? Sabe como é, né? Porque são 2 fenômenos nesse ponto. E aí eu quero que vocês imaginem a situação dessa mulher, há 18 anos. Primeiro, é a coluna, né, que vai virando. Então vem a dor física. E depois vem a dor também, né, social, emocional,
Porque fisicamente, alguns pecados a gente pode esconder, né? Mas esse daqui dá para esconder? Não, né? E aí vem uma outra situação diária da vida dela. Se você está encurvado, o que você consegue enxergar? Eu não consigo ver nesse momento nem o telhado da igreja, quanto menos o céu. E para eu enxergar vocês, eu estou forçando a minha coluna. Ou seja, para ela levantar um pouquinho mais, para tentar olhar alguém, aí ela sentia dores. Ou seja, ela não conseguia nem olhar nos olhos de alguém. Conseguiram imaginar a cena? Assim também é às vezes conosco. Dá uma paradinha para pensar. E aí, eis que Jesus estava aqui, né, igual eu brinquei antes, a Ana, né, lendo um versículo bíblico. Isso aqui, né, era Jesus. E aí entra aquela mulher para esse momento. Jesus para e faz o quê? Olha para ela. Vocês já perceberam que várias vezes a gente vem no culto e são sempre as mesmas pessoas que estão no culto? Na época não era diferente não, tá? Ou seja, aquela mulher provavelmente sempre vinha para o culto e eram sempre as mesmas pessoas há 18 anos que viam ela. Alguém fez alguma coisa por ela? Eu acredito que não, né? Pelo menos a Bíblia assim não diz. E Jesus para o que está fazendo, olha para aquela mulher e ele diz: você está curado. E não só isso, ele pega e abraça ela, vamos dizer assim. Uma pessoa encurvada não consegue nem olhar nos olhos, quanto mais receber um abraço. Sabe, eu tenho falado desde o começo do culto, hoje Jesus não mudou. Jesus sabe o que você está aí no teu cantinho, sentado, literalmente, no banco, ou em casa, né, depois de ser transmitido. Jesus sabe exatamente o que você está sentindo. Qual é a tua dor? Qual é o teu peso? E ele não mudou. Talvez no nosso caso não é visível para as outras pessoas. A gente não anda encurvado. A gente continua com a mesma rotina. Mas Jesus sabe. E de novo, ele não mudou. Só que a diferença está em ver o que ele tem feito na nossa vida. E aí é um mal dos nossos dias muito sério. Porque o mundo tem dito, você tem que cuidar da sua vida. Você tem que cuidar dos teus problemas. O problema é teu. Te vira. Já escutou isso? Eu já escutei. Você que cavou a tua cova, ou agora você tampa ela ou cai dentro. Eu já escutei nesse ponto, tá? Lembrar do Salmo agora, né? Bendize a minha alma porque ele me tirou da cova, da morte, da sepultura. E esse é o Jesus que vem e diz, eu quero te ajudar. Só que os nossos dias dizem, não, você te vira sozinho. E aí, quanto mais a gente tenta se virar sozinho, vocês já tentaram se virar sozinho diante de um grande problema? A gente vai se encurvando cada vez mais. Porque o peso sobre a nossa vida cada vez vai ficando pior, a gente não dá conta. E aí chega o ponto de nós olharmos para o nosso umbigo. E a dor está tão grande que a gente não consegue mais levantar. Que bom que nessa hora Jesus continua vindo, estendendo a tua mão e dizendo, você está curado. Eu quero tirar todo esse peso sobre você. Sabe, Jesus não mudou. Esse é um ponto especial para nós. Mas também tem um outro ponto, né? Que tem dois personagens, né? Mais ou menos, né? A gente divide assim, 3 com Jesus, né? Tem o pessoal que está lá, de braço cruzado, 18 anos, vendo tudo isso acontecer. E qual que é o resultado diante disso? Você não pode fazer isso não. Porque hoje é sábado. Você tem que fazer isso de domingo até sexta-feira. Poxa, você tem 6 dias para fazer isso, você vai usar justo o único que não pode?
meus queridos, aí vem um ponto fundamental da nossa vida também, tá? Nós temos o costume de achar que Deus vai agir conforme a nossa vontade. E detalhe, tá? Os hipócritas, né, que a Bíblia estava dizendo, estão baseados na Bíblia. Qual que é mesmo o mandamento de descansar no dia de descansar? De descanso é estranho, né? O dia de descanso? Vai lá, meus confirmandos. Arthur. Terceiro, né? Meus confirmandos estão na pedra, eles tiveram os 10 mandamentos esses dias. O terceiro, eles estão pautados até mesmo na Bíblia. Deus se revela, como a Ana falou, na Bíblia, só que ele vai muito além, diante do que nós precisamos. Ele confirma isso na Bíblia. E a resposta de Jesus foi linda. Vem cá, você sabe quanto vale essa mulher para Deus? Muito mais do que o teu cavalo e o teu jegue. Muito mais do que os teus animais. Ela é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa. E aí a pessoa ficou meio constrangida, né? Porque a gente cuida do nosso cachorrinho, cuida do nosso gatinho, e às vezes a gente não olha para a pessoa que está do nosso lado, que Deus está colocando. E aí é um puxão de orelha para nós também, porque nós somos cristãos, e o poder de Deus age em nós. E aí veio uma outra questão. A mulher foi curada, e o que ela fez depois? Olhem lá, acho que é o versículo 13, quem está com a Bíblia? Versículo 13 ou 14? Deixa eu ver. Isso, versículo 13. Vou ler de novo. Jesus, né, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Sabe aquilo que eu falei antes? A minha alma se enche e bendiz ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E isso me enche cada vez mais, mas também vai mostrar para as outras pessoas que Deus continua agindo hoje e vai continuar agindo eternamente. E é consolo para nós. Sabe, nós às vezes não bendizemos, não falamos bem do nosso Senhor por tudo que Ele tem feito. E isso também não ajuda as outras pessoas que estão encurvadas, dizendo, olha, eu passei por isso que você está passando. Eu sei como é. Olha quantas viúvas nós temos aqui hoje. De verdade, eu quero que vocês vão para a Dona Norma depois dizer assim, Norma, faz 20 anos, faz 10 anos, eu passei por isso. Estende a mão sobre a vida dela e diz, e Deus cuidou de mim nesse tempo. E Ele vai cuidar da mesma forma de vocês. Custa fazer isso? E vocês sabem como é valioso. Quem ficou viúva sabe como é valioso. E custa a gente chegar para ela com carinho e dizer, Deus cuidou de mim. Não foi fácil, mas Deus cuidou de mim. Tá os filhos aqui. Eu também perdi meu pai. Eu já falei no discípulo também. Não é fácil. Mas Deus vai cuidar de vocês, sabe? Bem dizer, nos momentos difíceis também, não só na alegria. E é maravilhoso. E de novo, Deus não age conforme a nossa vontade. Deus age conforme o que nós precisamos. Confiemos nisso, porque vale a pena. E às vezes a gente não se dá conta dos mínimos detalhes. Eu vou contar uma historinha agora, só para a gente ir para casa também pensando nisso. Olha como são as nossas expectativas. E olha como são o agir de Deus. Hoje eu trouxe, o pessoal do Gasparal trouxe uns olhos de boneca. Quem tem olho de boneca em casa e ama como eu, lá em março eu já começo a olhar para ver se tem botão. Não sei vocês, mas eu sou assim. E aí a gente vai ver, de repente, sai um botão. Vocês também passam por isso? Só eu? Aí saiu um botão, deu... Aí, será que vai vir bastante, né? A gente começa a olhar para ver se vai vir mais. E de repente, no tempo certo, agir de Deus está lá, florido e bonito. E a nossa, então, fé, né? A gente, confiança, esperança é renovada. Sabe? Daí a gente traz para o culto para dizer, olha que bonito, gente, é primavera, né? Tem olho de boneca.
bem dizer. Deus continua cuidando de nós. Mas também eu tive uma frustração esse ano, né? O pessoal de casa não vai saber, mas aqui do lado da igreja tem o ipê roxo, uma das minhas árvores preferidas. Vocês viram o tamanho do ipê roxo aqui, né? Olhei o ipê roxo, começou a florir. Azar! Vou esperar tá aquele roxo bem bonito, vou vir um dia no pôr do sol aqui e tirar uma foto do ipê, a igreja e o sol atrás. Vai ficar linda essa foto. Esperei, agora essa semana vai nascer as flores do ipê. Já está quase abrindo. Lembra aquela semana que deu a geada em julho? Pois bem, foi bem naquela semana. E matou todas as flores. A geada queimou todas as flores do ipê. Isso não vai dar mais. Vem durante a semana aqui tudo no chão, seca, mortas as florzinhas. E eu podia o quê? Maldizer. Assim, poxa, esperei, estava aqui meses esperando essas flores. Não, né? O bem dizer fala mais alto. O ano que vem vai ter ipê de novo. Vou ter que esperar um ano, né? Mas vai estar lá o ipê bonitinho, se não cair um raio, né? Deus não tirar a árvore daqui. O ano que vem eu tiro a minha foto. Entenderam como é o agir de Deus? Só que eu falei exemplos de flores, né? Mas olha na nossa vida se não é igual. Sabe, o que vale é a confiança desse Deus que não muda, que continua vindo em nossa direção, que continua dizendo, eu cuido de você, eu sei o que você precisa. Talvez a foto não é para esse ano, talvez a foto é para o ano que vem, e vai ser para o ano que vem, eu tenho certeza disso. Né? Ou no outro também, vai que não é para tirar essa foto, entende? Porque Deus sabe. Então que Deus possa de verdade continuar falando, agindo, vindo em nossa direção. Que a gente não coloque ele dentro de uma caixinha. Não, o Senhor tem que agir desse jeito, como os fariseus, os líderes da igreja fizeram. E que a gente continue bem dizendo, porque Ele tem preenchido a nossa vida. Que assim seja. Amém.